E eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 6. Já tem algumas semanas que o Espírito Santo tem falado ao meu coração sobre esse texto. Já usei esse texto em outras mensagens. Abre em Mateus capítulo 6, deixa aberto aí. E nós vamos lá para o verso 9. Mateus 6, verso 9. Mateus, capítulo de número 6, versos 9. Apenas o verso 9. Quem achou, diga achei. Quem não achou, diga me espera. Te espero. Claro que eu te espero. Mateus capítulo 6, verso 9. Vocês orem assim: Pai nosso. Pronto, para aí. Vocês orem assim. 3, 2, 1. Não, vamos lá. 3, 2, 1. Pronto. Não, é só o Pai Nosso, só até o Pai Nosso. O tema dessa mensagem é uma mensagem que Deus me deu há um tempo atrás. E vira e mexe, Deus vem com ela no meu coração. E eu confesso que já passou algumas quartas do encontro. Eu disse: não, Espírito Santo, me dá outra, essa aí agora não. Ele disse: tá bom. Mas quando foi hoje de manhã, acordei, fui para a sala, antes do dia começar, estava todo mundo dormindo. Eu falei: Espírito Santo, o que é para pregar hoje à noite? Ele disse: você sabe. Eu falei: não. Ele disse: você sabe. Eu disse: não, essa não. Ele disse: chegou o momento. Eu falei: então vamos embora. O tema dessa mensagem vai fazer você mudar sua perspectiva, ou a maneira pela qual você tem se relacionado com Deus há muitos anos. O tema dessa mensagem é: trono ou sofá? Trono ou sofá? Durante muito tempo na nossa vida, nós temos um costume de nos relacionar com Deus, porque Ele está sentado no seu alto e sublime trono. Deus é poderoso, sim ou não? Sim. Bora. Deus é onisciente, sim ou não? Sim. Ele é onipotente, sim ou não? Sim. É Deus. Só que muitas vezes nós entregamos a nossa vida para Jesus, e depois disso, algumas pessoas sentam com a gente e começam a colocar em nós medo. Estou numa igreja de gente normal? Obrigado. Você é do online? Amém? Coloca aí, sou normal, só para a gente saber. E a gente começa a ter medo de Deus. E a gente para de pensar sobre isso, a gente só vai levando. E durante muito tempo, a gente vai se relacionando com Deus de uma forma em que nós temos muito mais medo dEle do que certeza de quem Ele é. E os anos vão passando, e as pessoas vão nos ensinando, e às vezes as músicas vão nos ensinando a gente se relacionar com Deus com medo de Deus. E é fácil você saber como uma pessoa vê Deus. É quando você pede para essa pessoa orar, ou quando essa pessoa vai te pedir para orar por ela. Porque uma pessoa que não conhece Deus da forma bíblica, da forma que Jesus apresentou, ela vai ter muito medo de Deus. Eu creio que nessa noite, cadeias dentro do seu coração vão quebrar. Pastor, mas por que isso? Porque nessa noite, eu quero te mostrar uma perspectiva de uma palavra tão simples, mas que fez Jesus ser perseguido por 3 anos. As pessoas pensam que Jesus foi perseguido porque ele fazia milagres. Só que outras pessoas faziam milagres naquele momento. Não era incomum ver o que estava acontecendo. Jesus não foi perseguido porque ele falava mansamente ou calmamente. Outras pessoas faziam isso. Jesus foi perseguido não foi porque ele estava fazendo bem para as pessoas. Mas Jesus, ele nasceu e cresceu como filho do Zé e da Maria.
Em determinado momento, o filho do Zé e o filho da Maria, ele começa a ter seguidores, ele começa a ter discípulos. E Lucas vai narrar esse mesmo texto lá em Lucas capítulo 11. Ele vai narrar que Jesus estava descendo de um momento de oração dele, quando chegam para ele e falam assim: Jesus, os discípulos de João aprenderam a orar com João, nos ensina a orar. E eu não sei você, mas há uma grande diferença. Se você olhar as orações do Antigo Testamento e a oração que Jesus vai ensinar para os discípulos, muda tudo. E muda nesse verso 9 de Mateus, capítulo 6, ou vai mudar lá no verso 2 de Lucas 11. Ele usa uma palavra que muda toda a estrutura religiosa do momento. Ele diz assim: quando vocês forem orar, abra a boca e diga assim, ó, Abba. Até aquele momento as pessoas oravam a Elohim, a Yahvé, a El alguma coisa, El Shaddai, El Elyon, escolhe aí o El que você quiser. E aí, Valmir, naquele momento, Jesus não fala, olha, quando vocês orarem, digam assim, El Shaddai. Ele diz, não ore, ó El Elyon. Não, ele não diz, olha, El Rafa. Não, ele diz assim, quando vocês forem orar, vocês vão dizer Abba. Aí os religiosos deram um pulo para trás. Como assim? Como assim você está tirando todo essa magnitude, essa majestade de Deus e está chamando ele de Abba? E a partir daquele momento, não só os seus discípulos ouviram aquilo, mas os seus seguidores ouviram aquilo e os fariseus que estavam bem próximos ali ouviram. Que história é essa? De você falar que é para a gente orar chamando Deus de Pai. Qual o tipo de relacionamento você está tendo com Deus? Qual o tipo de relacionamento que você entra para orar? Talvez você não teve um bom pai na terra, ou nem tem. Então para muitos aqui parece que engasga essa palavra pai. E eu vim nessa noite, pela autoridade do nome de Jesus, quebrar dentro de você o medo de chamar Deus de pai. Deus não é o mau pai que você teve, Deus não é o pai ruim que você teve, Deus é o pai perfeito, Ele não falha, Ele não erra, Ele não abusa, Ele não usa de autoridade para poder te manipular, Ele é o seu Abba. Por isso nessa noite eu declaro no nome de Jesus, que as cadeias que têm te impedido de olhar para Deus como o seu Abba, comecem a quebrar agora na autoridade do nome de Jesus. Eu oro agora para que todo espírito imundo que tem tentado cegar a igreja de Cristo no Brasil e tirar de nós a paternidade que nós recebemos, que caia por terra agora no poder do nome de Jesus. Se faz necessário restaurar a paternidade de Deus aqui nesse lugar. E quando eu digo nesse lugar, não na CC Videira, mas nesse lugar no nosso coração. Às vezes a gente não teve um bom pai na terra, e a gente tem dificuldade de chamar Deus de pai. Às vezes você está aqui, jovem, e você não tem um bom exemplo de pai na terra. E talvez fique mais fácil chamar Deus de Todo-Poderoso, fique mais fácil chamar Deus de Deus apenas. Mas muda muito quando você entende Abba. 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 Se a gente fosse traduzir Abba para o português, talvez a forma mais simples seria papai. Não seria nem pai, seria papai. Apesar da gente achar que papai é uma forma infantilizada de chamar alguém, mas papai é algo que balança o coração de quem ouve. Tem gente que já está entendendo a mensagem.
Deus quer restaurar visões aqui nessa noite. Tem gente que estava com dificuldade até hoje de acreditar que Deus tem coisas boas para você, mas é porque você não consegue ver Ele como Pai, você só vê Ele como dono de todo o universo. Mas deixa eu te contar uma coisa, foi Jesus que nos ensinou a trocar todos os outros nomes por esse nome, foi Jesus que nos ensinou. Por isso que João, quando vai escrever o seu evangelho, alguns anos depois da morte de Jesus, ele disse: pois todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos. Eu oro para que venha sobre nós essa noite um espírito de adoção, de restaurar a paternidade, de restaurar a visão, porque muitas vezes, querido, eu e você, a gente só se relaciona com Deus como se Ele estivesse no seu alto e sublime trono, com um porrete aqui atrás, doido para você errar e toma. Porque a gente acha que Deus está no trono para punir quando a gente erra. A gente ainda acha que Deus está sentado no trono para acabar com a gente. Ai, pastor, você fala isso, você está liberando o pessoal para pecar. Mesmo sem eu falar, quem quer pecar está pecando, gente. A pregação de ninguém aqui é desculpa para alguém pecar. Quem está pecando é porque queria. Mas a gente olha para Deus no trono e pensa: Ele está lá. Opa, não fez do que eu queria. Vai, anjo. 3 mioma, vai, manda. É engraçado, agora a gente fala misericórdia, né? Mas na hora de orar e de pensar, a gente coloca todo o erro que está acontecendo na nossa vida como Deus no alto sublime trono dele para punir a gente. Tem alguém recebendo aqui? Ei, deixa eu te contar uma coisa. Deus é Pai. Ele trocou todos os títulos dele para que você chamasse Ele de Pai. E às vezes a gente olha para Deus como se Ele só estivesse no trono. No trono para julgar, no trono para punir. Quantas vezes a gente não tem coragem de orar e dizer: Pai, manifesta a cura no meu corpo, porque a gente lá dentro pensa assim: talvez seja Deus me punindo pelo que eu fiz. Deixa eu te contar uma coisa, a Bíblia fala que nós que somos maus sabemos dar coisas boas aos nossos filhos. Aí o próprio Jesus disse: quanto mais o nosso Pai Celestial. Deus não está no negócio de colocar doença. Ai, pastor, é que você não sabe da minha história, querido. Eu não quero a sua desculpa, eu quero a Bíblia. A Bíblia mostra que Deus não coloca doença em ninguém para tratar ninguém. Deus não precisa da doença para tratar o seu caráter. Deus não precisa de uma punição para tratar o seu caráter. Pastor, como é que Ele faz? Ele vai te ajudar, Ele vai te moldar através do amor. É o amor que molda, é o amor que conduz. Pastor, mas eu não estou aprendendo. Então é ser vergonhice sua. Porque a gente ainda acha que Deus, Bia, coloca doença em alguém. Porque a gente está achando que Deus está no trono para punir. Porque a gente só parou em João capítulo 3 no verso 16. A gente se esqueceu do verso 17. O verso 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Ninguém lembra do 17. O 17 diz: porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condená-lo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Porque a gente ainda acha que Deus está no trono para poder punir. Querido, não faz lógico o que eu vou te falar aqui agora, mas é o que a gente acaba pensando. A gente ainda acha que Deus, Valmir, está com um caderninho lá em cima. Vai, Valmir. Ixi, errou, anota. Ih, errou 3 vezes. Anjo da dor, vai, na coluna. Tá. Hã? Sim ou não? A gente acaba dando mais poder às coisas do diabo do que confiar no que Deus pode fazer. Quando nós entendemos que Deus é Pai, a gente para de ter medo de Deus.
E aí a gente não vai fazer como Adão e Eva. Adão e Eva, quando pecaram, querido, deixa eu te contar uma coisa aqui. Se Adão e Eva tivessem ficado quietinhos na deles, quando Deus viesse na viração do dia e falasse: Adão, cadê você? E ele dissesse: Senhor, eu estou aqui. Eu estou nu, eu estou vendo que eu estou nu, eu vi que a Eva estava nua, e eu tenho certeza que Deus providenciaria como Ele providenciou. É porque às vezes você não lê a Bíblia como você deveria ler. A Bíblia fala que Adão e Eva fizeram uma roupinha lá para eles, compraram uma roupinha lá, passaram lá no beco da poeira, comprou uma roupa, vestiu, e Deus foi procurar eles. Gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês: Deus está em todos os lugares, sim ou sim? Sim ou sim? Minha pergunta: por que Deus foi procurar Adão e Eva? Eles sabiam onde eles estavam? Sim ou não? Mas sabe por que Deus foi procurar Adão e Eva? Sabe por quê? Porque Adão e Eva tinham se esquecido de quem era Deus, mas Deus não tinha se esquecido de quem era Adão e Eva. O nosso problema é que quando a gente peca, a gente corre de Deus, e o correto seria a gente correr para Deus. Porque eu quero que você entenda algo nessa noite. Jesus veio para nos mostrar que Ele é um pai disposto a receber filhos, e não um Deus disposto a punir suas criaturas. Tem gente comigo ainda? Deus não está no negócio da punição, porque Ele é pai. Poxa, pastor, mas Deus não está no seu trono? Aí agora é que a mensagem fica boa. Jesus muda a perspectiva. Homem, vem cá. Vai pregar junto comigo agora. Sobe aqui, vamos ver se a academia está em dia. Vem, pronto. Quero que você imagine que Deus estava ali no seu trono. Vai, Valmir, você vai fazer um papel de Deus. A barba está quase igual, vai. Por que a gente acha que Deus tem barba? Eu não sei porquê até hoje, mas vai. Está aqui. Israel. Determinado momento, depois a gente pode falar mais sobre isso, viu as outras nações tendo rei, e eles sentiram a necessidade de pedir um rei. Não precisava, porque eles tinham o Senhor que governava sobre eles e estava tudo bem. Mas eles disseram: a gente quer um rei, todas as nações têm um rei, nós queremos um rei. Aí Deus disse: eu vou dar um rei para vocês. Então a partir daquele momento a linguagem muda, e aí ele vai se apresentar como rei de Israel. Aí durante toda a história, Deus é o rei de Israel. Só que no ano zero, quando Jesus se manifesta, é como se ele falasse assim: Pai, você governa sobre tudo, e eu sei que você é amor. Pai, eu sei que você é perdão. Eu estava na criação, foi você que providenciou a roupa que eles precisavam. Eu sei quem você é, Pai. Deixa eu te mudar de lugar na visão deles. Deixa eu tirar você do trono e te colocar no sofá. Como assim, pastor? Há uma diferença de você saber que tem um pai na sala te esperando, do que um Deus sentado no trono para te julgar. O que o diabo tem feito na igreja brasileira há muitos anos é colocar em nós de um Deus sentado no trono, disposto a nos punir. E quanto mais medo a gente tem, mais de Deus a gente se afasta. Porque eu tenho medo da punição, eu tenho medo de ser condenado, eu tenho medo de que Ele me mande para o inferno, eu tenho medo de que Ele não me aceite. Mas quando você entende que existe um pai te esperando, que existe um pai te esperando na sala. Pastor, o que você quer dizer com isso? Se Ele é um pai e eu sou um filho, a minha oração não é diante de um trono, é no colo de um pai, em que eu consigo abrir a boca e dizer: Pai, está difícil. Pai, eu não consigo crer como você está querendo que eu creia. Pai, eu não sei ver como o Senhor está vendo.
Quando você sabe que Deus está na sala te esperando. Figurativamente, o autor de Hebreus diz: entrai diante da sala do trono. Sala do trono. Nessa noite, você não tem que ver Deus como um pai. Jesus quer que você passe a ver seu pai, que é o Deus do universo, o Deus que te ama, o Deus que vai estar com você em todos os momentos. Por isso que ele diz: ainda que a mãe que amamenta se esqueça dos seus filhos, eu, o Senhor, jamais te deixarei e jamais te abandonarei. Ei, deixa eu te contar uma coisa: eu vou falhar com meu filho, eu vou falhar com meus filhos, mas Deus não falha com os seus filhos. Benjamim está aqui. Quando ele era mais novinho, aí ele fazia alguma coisa errada, eu chamava ele na sala assim, Valdir, eu colocava ele aqui, aí eu falava: cara, você errou, você não sei o que, não sei o que, e eu estava ali: cara, você errou, você desobedeceu o papai, não sei o que, ele me olhava com aquela carinha, aqueles olhinhos ali. Quando eu acabava de falar com ele, ele falava assim: tá bom papai, posso voltar a brincar? No início, eu queria ser o cara que: você tá doido? Tá me desafiando, rapaz. Era isso que eu queria fazer. Mas agora eu não era o Rafael. Agora eu não era o pastor. Agora eu não era. Diante do Benjamim, eu não tenho nenhum outro título. Diante do Benjamim, eu não tenho nenhum cargo. Diante do Benjamim, não importa a minha conta bancária. Quando ele vem para a minha presença, ele está atrás do pai. Quando ele falava: papai, posso voltar a brincar? A gente vinha uma ira santa. Falar: meu Deus do céu, cadê a havaiana de pau? Só quem é da década de 2000 sabe o que eu estou falando. Se você não sabe, que Deus perdoe. Vinha uma ira, que eu falava assim: eu vou arrebentar esse menino. Mas na primeira vez que veio essa ira, o Espírito Santo dentro de mim falou assim: ah, se você entendesse o que está acontecendo aí agora. E aí ele voltou a brincar lá, foi fazer o que ele estava fazendo, que eu não me lembro. E eu disse: como assim, Espírito Santo? Ele disse: você corrigiu seu filho? Eu disse: corrigi. Você ensinou para ele o que era certo? Eu disse: ensinei. Ele disse: qual foi a atitude dele? Eu disse: parece que ele ignorou. E essa frase nunca mais saiu do meu coração. Ele disse assim: ele não ignorou, é que ele sabe quem você é. E depois de ter ouvido que errou, a única coisa que ele consegue pensar é: eu posso continuar sendo seu filho, eu posso voltar a brincar. Eu disse: não entendi. E ele disse: é assim que eu faço com os meus filhos. Eu os coloco na disciplina, mas eu espero que ao sair da disciplina, eles apenas tenham o coração dizendo assim: eu entendi, eu falhei, mas eu posso voltar a desfrutar daquilo que você me dá. Eu posso voltar a desfrutar daquilo que o Senhor tem feito por mim. No trono, a gente tem medo. Na sala, a gente quer estar perto. No trono, a gente quer adorar pelo que Ele faz. Na sala, a gente adora por quem Ele é. No trono, eu oro a Ele como sendo Deus Todo-Poderoso. Na sala, eu faço pedidos ao meu Pai. Uma das frases mais lindas que eu já escutei na minha vida até agora foi quando um dia, em conversa no telefone com o Benjamim,
Ele dizendo: papai, você vai fazer isso. Era um videogame que eu tinha prometido para ele. Ele teria que esperar bastante tempo para chegar o dia do aniversário dele. E ele disse lá, não sei o quê. E aí lá no fundo uma pessoa gritou assim: ah, mas seu pai talvez nem te dê. E ele falou para a pessoa que falou com ele assim: não, não, não. Meu pai não é assim. Quando ele fala, ele cumpre, né, papai? E eu aqui no telefone eu disse: é, meu filho. Deus está te chamando para voltar para a sala. Para você voltar a se relacionar com Deus como seu pai. Eu sei, gente, eu sei que não é fácil. Porque a gente aprende que Ele é todo poderoso, Ele é, só que agora Ele é seu pai. Ele governa o universo, mas Ele é seu pai. Ele saiu de lá para vir para cá, porque Jesus veio nos mostrar esse pai. Ele não veio mostrar o Deus Todo-Poderoso, Ele veio mostrar o Pai. E quando nós entendemos que Deus é o Pai, a minha perspectiva de vida muda. Em João capítulo 5, verso 7, ele vai dizer assim, verso 17, desculpa. Disse-lhe Jesus: meu Pai continua trabalhando, e eu também estou trabalhando. Meu Pai. Ele não diz, que veio, não diz assim: meu Deus. Ele diz: meu Pai. Sabe por que o diabo cega isso na igreja, gente? Porque quando você entende que Deus é Pai, a sua maneira de corrigir seus erros, a sua maneira de abrir a boca para orar é diferente. E Ele não quer isso. Pastor, mas eu não tenho que ter temor a Deus. Deixa eu te contar uma coisa: temor a Deus não é ter medo de Deus. Às vezes nós confundimos isso. Eu não tenho medo de Deus. Pastor, e quando você erra? A Bíblia fala que Ele disciplina o filho que ama. Só que a gente pensa que disciplina é pancada. A gente pensa que disciplina é sofrimento. A gente pensa que disciplina é doença. Só que eu te contar uma coisa: eu nunca precisei pegar o Benjamin, esfregar a cara dele no asfalto e falar assim: ó, tá vendo aqui? Se você atravessar sem me dar a mão, você vai queimar no asfalto. Não parece loucura isso que eu falei? Só que às vezes a gente pensa que Deus faz isso com a gente. Eu nunca precisei pegar a mão do Benjamin, enfiar lá na tomada e falar assim: tá vendo aqui, ó, viu? Ó, te livrei da morte. Só que o diabo vai brincando com isso dentro da igreja. E a gente vai: ah, é verdade, é verdade. E a gente vai se moldando a uma religiosidade barata, que não nos dá segurança. Em João capítulo 17, Jesus abre a boca para dizer assim: Pai, eu sei que você sempre me ouve. Pastor, mas por que toda vez que eu oro Deus não faz? Deixa eu te explicar uma coisa. Deus sabe o que, o como e o quando. Ele ouviu sua oração. Ele só ainda não respondeu porque talvez não esteja no tempo certo. Pastor, mas não está no tempo certo. O que eu quero é bom, o que eu quero é legal, o que eu quero é algo que agrada o coração de Deus, mas não está na hora. Ontem, a gente estava no carro, parou na farmácia, aí o Benjamin falou: papai, eu posso dirigir? Ele sentou no meu colo, eu disse: não. Porque não está no tempo. Nós temos que entender que Deus ser Pai não significa que Ele vai ser o nosso subalterno e vai fazer tudo o que a gente quer. Mas Ele sendo Pai, Ele vai saber te mostrar o tempo certo das coisas. O diabo não quer que você veja Deus como Pai. O diabo não quer que você veja Deus como Pai, porque se você passar daqui dessa noite a ver Deus como Pai, Ele vai estar lá na sala. Aí você não vai entrar assim: ó, excelso, supremo, é Pai.
A gente só chega. Só que nessa noite eu vim te dizer que nessa sala tem mais almofadas. E o melhor de tudo é que por Ele ser Deus, Ele consegue tratar cada um dos seus filhos, sem machucar nenhum, sem desprezar nenhum e sem deixar nenhum com trauma. Talvez o que está faltando na sua vida é colo de Deus. O Valmir está aqui. Não sei se você percebeu, ele começou todo duro, não. Se bobear, se eu demorar mais meia hora de pregação, ele vai deitar nesse sofá aqui. Sabe por quê? Porque quando a gente está em casa, meu irmão, não tem cerimônia não. A gente só se aproxima. Lá em casa a gente sabe. Quando a Valentina fala, mamãe, aí a Viviane já sabe, opa, lá vem algum pedido. Eu já sei, quando o Benjamin manda mensagem para mim, oi papai, tudo bem? Eu já falei, vai vir, pode vir. Eu já sei que vem, o papai manda R$10 no meu Pix. Outro dia, gente, esse menino tem cara de pau demais, Valmir. Papai, você pode me mandar R$70? Eu falei, R$70? Aí ele disse, papai, porque eu estou juntando dinheiro, porque eu quero ser investidor. Eu falei, investir com o meu dinheiro é fácil. Pensei. Aí eu falei, é mesmo, amor, e quanto você quer? Ele, papai, eu quero ter R$1.000 para ser um investidor. Aí eu pensei, poxa, ele deve ter 930. Quanto é que você tem? Ele, papai, eu estou com 157. Mas se você me der 70, eu estou mais perto dos 1.000. Claro que eu não mandei igreja. Mas eu achei interessante. Eu achei interessante ele poder mandar mensagem para o pai dele e dizer assim, pai, o que eu quero lá no meu futuro, você já está no meu futuro. Pai, o que eu quero no meu futuro, você já está no meu futuro. Tem como você trazer ele para o meu presente? Orações não deveriam ser orações de medo. Deveriam ser orações que a gente falasse assim, pai, você que já está no meu futuro, me ensina a chegar aí. Pai, você que já sabe de todas as coisas, me ensina sobre todas as coisas. Eu vim nessa quarta do encontro te lembrar que em João capítulo 8, ele diz assim, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade vos libertará. Eles responderam, somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu, digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família. Mas o filho pertence a ela para sempre. Por isso, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu estou dizendo o que vi na presença do meu Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. E lá no verso 41 ele vai dizer, o único pai que temos é Deus. O pai Abraão
apresentou o Deus do trono. Jesus apresentou o Deus do sofá. Eu não sei se você entrou aqui atrás do Deus do trono, mas humildemente, como pregador dessa noite, eu quero te pegar pela mão, porque o mesmo Deus que está no trono, para você que é filho, Ele quer te trazer para a sala e dizer para você mais uma vez: sou eu que bem sei os pensamentos que tenho sobre você, pensamentos de paz e não de mal. Pastor, por que essa mensagem hoje? Porque chegou o momento de nós resgatarmos dentro do nosso coração a certeza de que Deus não está pronto para me punir, mas Ele está sentado na sala me esperando. Obrigado, Valmir. Pode sair para aqui. Deus está te convidando para um relacionamento mais íntimo. Deus nessa noite está te chamando para você sair da religião e vir para o relacionamento. Deus está te chamando nessa noite para sair do que os outros falam, para você experimentar quem Ele é. Tem pessoas aqui nessa noite que entraram com medo de Deus, que entraram sabendo pela religião de que tudo que está acontecendo com você é a consequência. E aí a gente fica com medo de Deus. E a gente tem medo de correr para Deus. Eu não sei você, mas existem momentos na minha vida que eu preciso muito mais de um colo de pai do que de um cetro de justiça de um rei. Existem orações que você resolve só chorando mesmo. Você está chorando com seu pai. Existem situações que você resolve apenas chamando Ele Pai. Pai, papai, papai. Porque no colo dele você tem segurança. No colo dele você tem força. Talvez você, mulher, entrou aqui e você tem medo de chamar Deus de Pai, porque você não teve um bom exemplo. Talvez você, homem, entrou aqui e você não consegue chamar Deus de Pai, porque você não teve um bom exemplo. Eu tinha ali meus 10 para 11 anos de idade, quando começou a nascer o bigodinho aqui, e eu fui na farmácia, peguei um dinheirinho que eu tinha ganhado da minha avó. Que Deus abençoe as avós que dão dinheiro para os netos, amém? Amém? Se você é vó, sempre é bom dar dinheiro para o seu neto, amém? Amém? Eu lembro que a minha avó tinha me dado um dinheirinho, eu peguei, fui na farmácia, eu comprei aquele Presto Barba amarelo que arranca até a alma quando você erra. Não vou falar a marca porque não está me patrocinando. E eu comprei, porque eu achava que aquele Presto Barba era bom. Depois é que eu fui descobrir, depois de alguns anos, que meus tios compravam porque ele era mais barato. E eu comprei. E eu fui para o banheiro. Eu não tinha liberdade com meu pai biológico, Marcelo, como por exemplo o Benjamin tem comigo, de perguntar, de falar qualquer coisa. Eu não tinha. E eu fui para o banheiro de casa, fiz uma espuma na mão, com sabonete, gente. Passei, e com a mão meio trêmula eu fiz a minha primeira oração
de um filho que precisa de um pai. Eu disse assim: Deus, Jesus me ensinou a te chamar de pai. Já que você é pai, me ensina a barbear, sem eu me cortar. E aquele banheiro começou a ser inundado com uma presença. Pastor, você se lembra? Eu me lembro, porque quando você se encontra com a presença de Deus, você não se esquece. Aquele banheiro começou a ser inundado com uma presença, e eu comecei a fazer o meu bigode, que não era bigode, era um projeto de bigode. Eu comecei a fazer, e eu fiz. Quando eu acabei, eu me lembrei de que quando Jesus nos ensinou a chamar Deus de Pai, não é só para resolver problema. Talvez você está aqui nessa noite, você é pai e mãe, você está precisando de Deus ser pai para te ensinar a ser pai e mãe. Talvez você está aqui nessa noite, você não está sendo um bom filho para os seus pais, porque você está precisando que Deus, como um pai, te ensine a ser um bom filho para os seus pais. Talvez você está aqui nessa noite como líder, como um pastor, como um profeta, precisando de um pai que te ensine a como operar para os filhos dele.